Prezados alunos, prezadas alunas, a filosofia de Platão. Platão considera que o mundo real é o mundo das ideias, que contém as formas ideais de tudo. O mundo que estamos inseridos no nosso cotidiano, na nossa vivência cotidiana, é o mundo imperfeito dos sentidos, o mundo sensível. Segundo ele, nós nascemos com os conceitos dessas formas ideais em nossas mentes. E há um processo através do qual a nossa memória ativa o processo do conhecimento por uma vivência e uma inserção que tivemos nesse mundo perfeito das ideias. O mundo ilusório em que vivemos, mundo dos sentidos, contém cópias imperfeitas das formas ideais. Tudo no mundo sensível é marcado pela imperfeição. Reconhecemos as coisas do mundo, no entanto, como os cães, porque reconhecemos que são cópias imperfeitas dos conceitos em nossas mentes. O conceito na mente, ele vai dar a ideia da interpretação das realidades singulares que nós observamos no mundo sensível. Tudo nesse mundo é uma sombra, como a alegoria da caverna dele nos ensinou e explicitou, de sua forma ideal no mundo das ideias. Essa questão, portanto, relativa à doutrina das ideias em Platão, ela deve ser entendida como uma solução filosófica da tensão existente entre o pensamento de Heráclito e o pensamento de Parmênides, que criou na filosofia uma oposição, que criou na filosofia uma questão que atravessa o tempo histórico da filosofia com opções de ambos os lados. Pensadores com uma inclinação de identificação com Heráclito e pensadores com uma identificação com Parmênides. Platão encontra uma solução para o desafio desses dois sistemas filosóficos. Em Heráclito nós temos a ideia do movimento como definidor da realidade e a possibilidade do vir a ser. É o pensador da mudança, da transformação, tudo é vir a ser. Porque uma realidade, quando ela é observada e definida, um momento imediatamente após, ela já não é mais a mesma realidade. Então tudo está em permanente transformação. Em Parmênides nós vemos uma oposição a essa ideia. Parmênides vai falar da imutabilidade do ser. O ser é, o que existe é o ser, o que observamos é o ser. O vir a ser, quando ele pode ser observado, ele não é mais um vir a ser, ele é o ser estabelecido e passível da minha observação e do meu entendimento sobre o seu sentido. Para Parmênides, portanto, a impossibilidade do não ser. Essa tensão, essa contradição entre a filosofia de Heráclito e a filosofia de Parmênides, em Platão encontra uma saída, uma solução. Platão entende que, se pensarmos na questão dos sentidos que observam o mundo, a realidade, podemos concordar perfeitamente com Heráclito, porque vamos ver a multiplicidade do ser e vamos ver constantemente a transformação das coisas. Por outro lado, essa multiplicidade deve corresponder a uma realidade imutável e única que determinou a sua possibilidade. E aí Platão está identificado com o pensamento de Parmênides. Portanto, a filosofia de Platão, no que diz respeito à dualidade dos mundos, à dualidade da realidade, uma realidade sensível, imperfeita, em constante mutação, e uma realidade imutável, eterna, fixada e perfeita do mundo das ideias, corresponderia a uma reflexão sobre essa discussão
presente no cenário filosófico de Heráclito e no cenário filosófico de Parmênides. Platão aponta, portanto, para a existência de dois planos na realidade, ou dois planos de realidade. O plano do mundo sensível, que estará acessível a nós pelos sentidos. Observamos esse mundo, vivenciamos no meio desse mundo, e os nossos sentidos alcançam o que ele revela para nós, a forma como ele se apresenta diante de nós, do alcance dos nossos sentidos. Mas haveria também esse mundo inteligível, como temos frisado, que é acessível pelo exercício filosófico racional. Então, em Platão não há negação nem da existência desse mundo que se modifica o tempo todo, desse mundo que os sentidos observam, o mundo imperfeito dos sentidos, e o mundo, a existência, por outro lado, do mundo perfeito das ideias alcançado pelo exercício racional que a filosofia propõe. É interessante como que podemos ver o funcionamento da filosofia. Como uma tese se coloca, pensemos em Heráclito como a tese, e Parmênides seria a antítese, esse pensamento que estabelece uma contradição e uma tentativa de explicar de outra forma, com outro viés teórico, com outra perspectiva de conclusão, e podemos verificar a síntese. Quando um elemento de uma concepção filosófica é visto conjuntamente com outro elemento de outra concepção filosófica e se chega a uma conclusão a partir de dois dados que parecem ser irreconciliáveis ou contraditórios. Isso mostra bem como a filosofia funciona. Ela funciona estabelecendo critérios analíticos e interpretativos, e ela aparece questionando esses critérios analíticos e interpretativos, propondo às vezes considerações antagônicas, mas ela aparece também olhando para toda essa herança reflexiva e procurando estabelecer no bojo dessas contradições e de todas essas perspectivas analíticas umas possibilidades de síntese que contribuem para o avanço e o progresso da inteligência, do pensamento racional e do exercício lógico. Platão é um filósofo, portanto, extraordinário, que apresenta questões importantes, interessantes e fundamentais para a filosofia. Ainda voltaremos em algumas considerações acerca de Platão, mas agora já nos aproximando do pensamento aristotélico.